Olá, pessoal do sétimo ano. Esse vídeo eu estou gravando para nós realizarmos as correções dos últimos exercícios que foram passados, né? Das páginas 97 até 101. Lembrando que são exercícios e conteúdos, tá? Que foram trabalhados nos vídeos que eu lancei no grupo, né? Nas últimas aulas, juntamente com esses exercícios. Então, nós vamos analisar aí essas páginas e corrigir esses exercícios também, tá bom? Começando aí, né? Nós temos aí o item mais da língua, em que nós vamos falar de pronome possessivo, demonstrativo e indefinido. Na verdade, nós já falamos, já estudamos, mas nós vamos relembrando e corrigindo os exercícios. Que diz assim: o conto de Moacir Ceciliar tem como título O Cavalo Imaginário. Duas palavras de classes gramaticais diferentes acompanham o substantivo, que é o núcleo dessa expressão. O artigo determinado, o e o adjetivo imaginário são modificadores do substantivo cavalo, ou seja, mudam a ideia de cavalo, né? Os pronomes também podem desempenhar essa função, acompanhando substantivos para estabelecer uma série de relações. Este é o tema da sessão que começa agora. Então, nosso exercício, gente, começa aí com esse anúncio publicitário que aqui acredito eu que vocês tenham lido, tá? Então, nós vamos aqui diretamente para a correção das questões. Número 1. A imagem desse anúncio é composta de 5 figuras. O que há em comum entre elas, né? O que tem em comum entre elas? Então, aí está a nossa sugestão de resposta. Vocês comparem a resposta que vocês colocaram e vejam se está correto, se vocês precisam complementar. As 5 figuras representam ações necessárias para evitar o nascimento dos mosquitos que transmitem a dengue. Então, essas figuras estão representando o que nós precisamos fazer para evitar a dengue, certo? 2. O anúncio procurou mostrar diversos grupos que compõem a sociedade. Como percebemos a diversidade, né? Então, o anúncio está representando diferentes grupos sociais, né? Então, como é que nós percebemos essas diferenças, né? A sugestão aí: há uma criança, um idoso, adultos de ambos os sexos, né? Um homem, mulher, e de diferentes classes sociais. Então, essa seria a nossa sugestão. Vou repetir a resposta. Há uma criança, um idoso, adultos de ambos os sexos e diferentes classes sociais. Número 3 aí. Apesar dessa diversidade, o anúncio não é uma representação completa da sociedade brasileira. Que importante aspecto da nossa diversidade deveria ter sido mostrado, ou seja, quais grupos sociais poderiam ter sido mostrados ali e não foram, né? Aí nós temos a sugestão de resposta: as várias etnias, já que a sociedade brasileira não é composta apenas de pessoas brancas. Ou seja, poderiam ter sido colocado índios, pessoas negras, né? Pessoas de diversas outras classes sociais, enfim. Então, mais das nossas etnias poderiam ter sido representadas nessa propaganda. Número 4. Releia uma das falas. Limpo sempre a piscina e elimino a água parada de meu jardim. Letra A. Quem é responsável por evitar a criação de mosquitos no ambiente doméstico, né? Qual seria aí a sugestão? É claro que é o dono da residência, o dono da casa, né? Então, quem é responsável de evitar que o mosquito se prolifere em determinado ambiente é o dono da casa.
Letra B. Que palavra relaciona a falante ao jardim a que ela se refere? Que tipo de relação é feita? Aí a sugestão. A palavra meu, né? Que estabelece uma relação de posse. Então, o meu aí, que é um pronome possessivo, foi colocado no texto para que o dono do jardim, né, fosse exposto, né? Quando a pessoa fala meu jardim, ela já está dizendo de quem é o jardim. Letra C aí, gente. Haveria dificuldade em entender que a piscina se refere à falante caso ela tivesse dito esta piscina em lugar de a piscina, né? Por quê? Então, a sugestão de resposta está aqui, ó. Não, já que ela aponta a piscina, né? E a piscina está perto dela, né? E a palavra esta sugere que o objeto mencionado está perto dela. Então, se ela dissesse esta piscina, né? Limpo sempre esta piscina e elimino a água parada de meu jardim, né? O sentido continuaria o mesmo. Não haveria uma troca de sentido, uma vez que a piscina está perto dela, tá? Letra D aí, pessoal. Leia esta regra. Todas as piscinas devem ser mantidas limpas. Qual palavra obriga a dona da piscina a cuidar dela? Por quê? A palavra todas, né? Aí a sugestão de resposta. A palavra todas, que indica não haver exceção, tá? Então, quando se utilizou, né, no caso aí da regrinha que está nessa questão, a palavra todas, para dizer todas as piscinas devem ser mantidas limpas, isso daí evita de haver exceções, né? Não tem exceção. Todas precisam ser limpas. Aí nós temos aí esse quadrinho, né, esse box, que vai nos dar mais algumas orientações acerca dos pronomes. Quando indicam os participantes do ato de comunicação, ou retomam ou substituem substantivos já citados, os pronomes são classificados como pronomes substantivos, né? Eles vão ser substantivos quando eles substituem nomes. Eles substituem, né, sobre quem ou quem está falando no discurso, tá? Elas são guardadas com a boca para baixo. Esse elas está substituindo nomes aí, tá? Quando vem junto dos substantivos, são pronomes adjetivos, ou seja, estão acompanhando o substantivo, não está substituindo nada. O substantivo que ele acompanha está do lado dele. Olha lá, limpo sempre minha piscina. O que é minha? A piscina. Então, piscina é o substantivo. E o pronome minha está acompanhando aí o substantivo piscina. Nós ainda temos essas informações aqui, ó. Como você já estudou, os pronomes são palavras que se referem aos participantes do ato de comunicação, ou seja, as pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso? Quem fala, quem escuta e o assunto, certo? Na fala reproduzida na questão 4 e na reformulação proposta no item C, as palavras meu e esta associam os substantivos jardim e piscina, respectivamente, ou seja, na ordem. A pessoa que fala, a primeira pessoa indica posse e a segunda, proximidade. Já a formulação da regra sobre a limpeza da piscina emprega um pronome que acompanha o substantivo para expressar a ideia de totalidade, que é no caso, né, todas as piscinas devem ser mantidas limpas, né, o todas. Neste capítulo, você estudará pronomes que acompanham o substantivo para determinar seu significado ou que o substituem para indicar generalização.
Então, a função do pronome ou é substituir ou é acompanhar o substantivo, tá? Então, pessoal, vai pausando esse vídeo, porque ele é extenso mesmo, mas vai pausando, vai corrigindo, vai relembrando, tá bom? Para a gente poder estar fixando esse conteúdo. Então, vamos aí, gente, continuando aí agora nesse item, né? Pronome possessivo. Nós vamos falar justamente daqueles pronomes que representam donos de alguma coisa, né? Existe algo que é de alguém e esses pronomes ficam aí com essa função de determinar, tá? Quem é o dono de quê, tá? Gente, o vídeo é extenso mesmo, mas vai pausando ele se for necessário para que vocês possam acompanhar o raciocínio, anotar, fazer as correções necessárias. Então, nós temos aí baratas fritas, tá? A gente tem vontade de ler batatas fritas, né? Mas é baratas fritas, é isso mesmo. Os insetos estão prestes a chegar ao seu prato e são essenciais para o futuro da alimentação. Conheça 7 razões e 3 receitas que podem convencer você a encarar esses bichinhos do mesmo jeito que olha para o arroz e feijão. Ai, gente, vamos lá. Baratas, será que a gente vai sentir vontade de comer isso? Deus me livre, né? Mas vamos lá. Número 1. Explica a brincadeira feita no título da reportagem. Então, olha lá. Uma sugestão de resposta está aí do lado, né? O substantivo baratas, que geralmente vem acompanhado do adjetivo fritas, é trocado por baratas, cuja grafia e som são semelhantes. Então, essa seria a sugestão. Então, veja se vocês responderam isso, se não, né? Ou corrige ou acrescenta. Então, aqui está a resposta para caso você não tenha encontrado. Então, vou repetir. O substantivo baratas, que geralmente vem acompanhado do adjetivo fritas, é trocado por baratas cuja grafia e som são semelhantes. Continuando aí, número 2. Como reagem muitos brasileiros quando pensam nessa imagem? Olha só, de baratas fritas, como é que a gente reage, né? Então, aqui está a sugestão da resposta. Sentem aflição, nojo ou repulsa, né? Fica com nojo, né, gente? Porque quem é que vai sentir vontade de comer barata, ainda mais frita? Na nossa cultura aí não é muito aceitável, né? Número 3. O texto procura aproximar o leitor da ideia de comer insetos. Então, letra A. Como sugere que em pouco tempo isso acontecerá? Então, aqui está a sugestão da resposta. O texto diz que os insetos em breve chegarão ao prato do leitor. Então, quando ele usa em breve chegarão ao prato do leitor, ele já está dando essa ideia, né, de que em algum momento alguém vai comer esse tipo de inseto. Será, gente? Olha lá. Letra B, né? No primeiro período, que palavra relaciona diretamente o leitor ao conteúdo que está sendo exposto, né? A palavra seu, que é justamente o pronome possessivo, que aponta, né, para o leitor. Vamos lá. E aí, ó, gente, ó, nós temos essa continuação aí, tá? Para se referir ao leitor, o autor do texto empregou um pronome que estabelece uma relação de posse e por isso é chamado de pronome possessivo, tá? Então, a ideia do pronome possessivo é dar posse a alguém, né? Dizer que algo é de alguém. Os pronomes possessivos concordam com a pessoa do possuidor, ou seja, a quem pertence o objeto, né? E com o gênero e número do elemento possuído, tá? Então, ele vai representar de quem é o objeto, tá? E ele vai, ao mesmo tempo, em questão de pessoa, né? E gênero, ou seja, se ele é a primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou plural, né? E o gênero, se ele é feminino e masculino, ele vai concordar com o objeto, certo?
Aí nós temos aí o exemplo. Sabemos que os insetos chegarão ao nosso prato. Então, nosso, né? Está representando aí a pessoa do sabemos, nós sabemos. Então, e o prato, né? Por estar o nosso no masculino, está representando o prato que também está no masculino. Então, esse exemplo aí, tá? Então, aí nós temos as informações, ó. Concorda com a pessoa do possuidor, primeira pessoa do plural. Concorda com o gênero masculino e o número singular do elemento possuído. Então, é um prato apenas e a palavra prato está no masculino. Aí nós temos agora, pessoal, esse texto aí, tá? Eu fotografei, né? Nós fotografamos. Eu fotografei aí com a ajuda da professora Paulinha, para que vocês pudessem acompanhar. Então, vamos lá. Leia uma tirinha do cartunista estadunidense William Miller. Então, vamos lá. Nós temos aí, né, uma criança na frente de um painel e diz: pensamento do dia, demonstre gratidão. E aí, né, vai acompanhando aí, tá? A criança para, e aí de repente ela diz: todos vocês são bem-vindos. Aí tem várias pessoas aí, e parece que as pessoas aí no quarto quadrinho não dão muita atenção àquilo que a criança está dizendo. Aí no quinto quadrinho, né, que não é nem demarcado pelo quadrinho em volta, ela para, ela fica olhando, e no último quadrinho ela fica meio que parece desapontada com a situação e diz: esta cidade está cheia de ingratos. Então vamos lá. Aí nós temos aí a número 1. O que motivou a reação da menina no terceiro quadrinho? Então aí nós temos uma sugestão, né, de resposta. A placa com o pensamento do dia que sugeria que as pessoas demonstrassem gratidão, certo? Então nós temos aí uma sugestão de resposta. Então a menina ela olha a placa, né, para ser grato, e ela tenta fazer um ato de bondade para com as pessoas. Número 2. Como os passantes reagiram, ou seja, as pessoas que estavam passando reagiram diante da ação da menina, né? Ficaram indiferentes à menina. Então, a sugestão de resposta está na frente, tá, gente? Quando não estiver na frente, eu vou colocar a setinha. Ficaram indiferentes à menina, ou seja, continuaram passando e não deram nem ouvidos àquilo que ela estava falando. Número 3. Que recursos o quadrinista usou para diferenciar as representações da menina e dos passantes? E aí nós temos a sugestão de resposta. O desenho da menina é colorido e detalhado, e o dos passantes é preto e branco e feito com poucos traços, com poucos recursos, né? Número 4 aí, pessoal. O que essa diferença sugere sobre a relação entre os personagens? Explique sua resposta. Então, qual é a diferença, né, que é sugerida, né, entre a menina e os personagens? E aí a sugestão de resposta está aqui, ó. Que não há, né, sintonia entre eles, ou seja, não há uma conversa entre eles. A menina busca ser gentil, mas os passantes estão indiferentes aos seus gestos de amizade, tá? Gente, eu sei que tá ficando extenso, mas vai pausando. Eu tô sendo um pouco rápida para o vídeo não ficar muito grande, mas você vai pausando e, se necessário for, né, para vocês poderem corrigir. Número 5. O título da tirinha é a expressão latina non sequitur, que é usada para indicar uma conclusão que não é o resultado esperado para uma determinada ação. Então, até agora não houve pergunta nenhuma. Até agora, o autor do livro está
está afirmando, né? Que essa expressão quer dizer isso. As coisas não saíram como esperado. Então, agora vem a pergunta. Você acha que esse é um bom título para a tirinha? Né? Você acha que é um bom título? Bem, gente, a resposta dessa questão ela é pessoal, mas o que é esperado de você como aluno? O que o autor desse livro quer que você entenda? Espera-se uma resposta afirmativa, espera-se que sim, né? Tem tudo a ver, já que a ação simpática da menina resultou em indiferença. Então, essa não seria uma sugestão de resposta, seria uma sugestão de pensamento para te levar à resposta certa, tá bom? Número 6. Você acha que essa é uma tirinha de humor? Por quê? Então, de novo, nós temos uma resposta pessoal, né? Você vai colocar a resposta do que você realmente acha. E a gente tem uma sugestão aqui do que se espera que você entenda. Espera-se que os alunos respondam que a crítica, a falta de interação, gentileza e simpatia entre as pessoas se sobrepõe ao humor, ou seja, não tem nada a ver com o humor, é apenas uma crítica, né? Número 7, pessoal. No último quadrinho, a personagem refere-se a esta cidade. O que o leitor entenderia se lesse aquela cidade? Explique. Então, esta cidade parece algo mais próximo, né? E aquela cidade? Ó, vamos ver a sugestão? Entenderia que a menina se refere a outra cidade, um lugar distante deste em que ela está. Então, quando eu falo esta cidade está mais próximo, ela está na cidade a qual ela está se referindo. Se eu dissesse aquela cidade, eu estaria dizendo que a menina está falando de uma cidade distante, tá? Então, seria essa a sugestão. Aí nós temos essa informação aí no final, né? A palavra esta do último quadrinho é um pronome demonstrativo. Esse tipo de pronome indica a distância de algo em relação às pessoas do discurso. Então, uma das funções do pronome demonstrativo é externar, né, mostrar a distância dos objetos em relação à pessoa que está falando, tá? Então, vamos continuar aí a nossa interação sobre a correção desses exercícios. Aí nós temos esse quadro, né? Além de lugar, os pronomes demonstrativos podem indicar relação de tempo. Veja na tabela a seguir uma descrição dos dois tipos de uso. Então, nós vimos naquelas duas linhas que nós lemos anteriormente sobre a função de posicionar o falante diante, né, da distância de um objeto. E agora nós vamos ver a função que o pronome demonstrativo ele faz para fazer uma interação de tempo aí, né? Se é no presente, no passado ou futuro próximo, ou passado e futuro mais distante. Então, vamos ver aí, ó. Nós temos aí primeiro este, esta, estes, estas e isto, tá? Então, algo mais próximo do falante, né? Não consigo tirar este anel do meu dedo. Então, o anel está com a pessoa que está falando. E nós temos também a referência ao tempo presente, né? Algo que está acontecendo agora. Não posso sair neste momento, ou seja, o momento está acontecendo agora. Continuando, nós temos aí a segunda pessoa, esse, essa, esses, essas e isso, né? A primeira função aí vai falar, né, de algo próximo do ouvinte. Então, o objeto não está mais próximo de quem está falando, o objeto está com quem está ouvindo, tá? Esse livro na sua carteira é o de ciências. Então, o livro não está mais com a pessoa que está falando, o livro está com a pessoa que está escutando. E quando tem referência aí de tempo, né? Referência ao passado ou ao futuro próximos. Então, não é um passado nem futuro muito distantes.
É um passado e um futuro próximos. Nesse domingo, fizemos um passeio muito legal. Continuando aí, nós temos os pronomes de terceira pessoa. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Em se tratando aí, né, de posição no local, né? Algo afastado dos interlocutores. Então, tá longe de quem está falando e tá longe de quem está escutando. Aquela ilha fica muito distante do continente. Então, tá longe tanto do falante como de quem está escutando, tá? Então, se referindo aí a tempo, referência ao passado distante. Então, é um passado muito distante. Então, nem questão aí de futuro, mas um passado muito distante. Naquela época, você ainda usava fraldas. Então, num período muito distante do passado, você usava fraldas. Os pronomes demonstrativos também são recursos de coesão textual, ou seja, para que o texto, gente, fique bem escrito, né? Cada palavra no seu lugar, não fique um texto chato, certo? Isto é, ajudam a organizar o discurso, organizam o texto, né? Podem fazer referência a algo que já foi mencionado no texto ou antecipar o que será dito. Leia novamente o parágrafo sobre o consumo de insetos na alimentação humana e observe o emprego do pronome demonstrativo. Então, eu vou marcar aqui para vocês algumas palavras que são interessantes. Os insetos estão prestes a chegar ao seu prato e são essenciais para o futuro da alimentação. Conheça 7 razões e 3 receitas que podem convencer você a encarar esses bichinhos. Então, esses, né? O esses aí, juntamente com acompanhando a palavra bichinhos, foi um recurso que foi utilizado para evitar a repetição da palavra inseto, os insetos, né? Essa expressão os insetos. Então, para que eu não escrevesse os insetos de novo, escreveu-se esses bichinhos, do mesmo jeito que olha para o arroz e feijão. Então, isso daí evitou que houvesse uma repetição e que o texto ficasse chato. A expressão esses bichinhos refere-se aos insetos já mencionados. Para retomá-los, foi usado o pronome esses. Já para antecipar algo, usa-se este. Observe. Então, aí nós temos mais um exemplo. A humanidade terá que se acostumar com esta ideia. Então, esta aí está, junto com a palavra ideia, está representando algo que vai vir depois, tá? Qual é a ideia, né? Que está sendo representado pela palavra esta. Comer insetos. Então, o pronome esta aí vai estar se referindo a algo que vem depois. Então, em resumo aí, quais são mesmo os pronomes, né? Os pronomes demonstrativos, né? E qual é a função deles. Este, esta, estes, estas e isto refere-se a palavras ou ideias que ainda serão mencionadas, tá? Então, são ideias que vão ser mencionadas após esses pronomes, tá? Esse, essa, esses, essas e isso retomam palavras ou ideias já mencionadas, tá? Então, primeiro vai se referir a ideias que vão ser mencionadas ainda logo após, né? A essa expressão. E o segundo vai retomar palavras e ideias que já foram mencionadas anteriormente. Os pronomes demonstrativos podem combinar-se com as preposições de e em, né? Eles vão se juntar e vão formar novas palavras. Vamos ver como vai ficar, ó.
De mais este fica deste. De mais esse fica desse. De mais aquele fica daquele. Né? Nós já vimos esses tipos de expressão em textos e muitos de nós não sabíamos disso, né? Então, é assim que se formam as palavras deste, desse e daquele. Em mais este é igual a neste. Em mais esse é igual a nesse. Em mais aquele é igual naquele. Tá? Então, quando vocês virem de novo essas palavras em texto, vocês já sabem que é a junção de preposição, de preposições, né? Com os pronomes demonstrativos. Continuando aí, gente, nós temos aí os pronomes, o pronome indefinido, né? E nós temos uma tirinha. Nós temos aí um pé gigante, um bichinho, né? Que provavelmente é uma barata. E aí no segundo quadrinho nós temos: não tenho medo de me aproximar desse humano. Ninguém pisa numa barata quando está descalço. Então vamos lá, nós temos algumas palavras aí para destacar. Número 1. Que características você atribuiria à barata, considerando a declaração feita no segundo quadrinho? Então, o que a barata ela é? Ela é medrosa, destemida ou tola? Você vai escolher uma dessas três palavras e vai dizer o porquê, tá? A sugestão aí de resposta seria destemida porque ela afirma não ter medo de se aproximar de um humano descalço. Número 2. Que motivo leva a barata a fazer essa declaração? Por que ela faz essa declaração? O fato de o homem próximo dela estar descalço, né? Essa seria aí a sugestão. Então, o homem está descalço e ela afirma, né, que normalmente os seres humanos têm nojo de, né? Eu acho que ninguém nunca viu um ser humano, né, descalço matar uma barata com o pé, né? A pessoa normalmente acha nojento. Número 3. Observe a expressão do homem no último quadrinho, ou seja, o rosto do homem. Como é que está o rosto do homem? Ela confirma ou nega a declaração da barata. Por quê? Confirma, né? Porque ele fica estático diante da barata, não se movimenta nem para matar, nada, né? 4. Generalizar é o contrário de particularizar, individualizar. Ou seja, generalizar é falar no geral. Porque a última fala pode ser considerada uma generalização. Então, tá aí no cantinho direito, né, a sugestão de resposta. Porque a barata usa a palavra ninguém em uma declaração que vale para todos os seres humanos, sem considerar as particularidades de cada um. Então, tá aqui, né? Vou repetir. Porque a barata usa a palavra ninguém em uma declaração que vale para todos os seres humanos, sem considerar as particularidades de cada um. Então, ela generaliza, né? É como se dissesse que todo mundo é igual. Aí, continuando, nós temos aí um pouquinho do nosso conteúdo falando sobre pronome indefinido. Em resumo, o pronome definido, gente, vai dar a seguinte ideia. Existe alguém, mas você não sabe exatamente quem é, tá? A palavra ninguém é usada para fazer a generalização. É um pronome indefinido. Você não consegue definir quem foi. Esse tipo de pronome refere-se à terceira pessoa, aquilo ou aquele de quem se fala, de maneira vaga, indeterminada. Você não sabe definir quem é. Também é indefinido o pronome que acompanha o substantivo para tornar seu sentido menos exato. Certo homem saiu da sala, certo? Então, esse certo homem, quem é esse certo homem? Não se sabe exatamente quem é esse certo homem, né? Vou repetir aí. Vamos enfrentar algumas dificuldades. Você sabe que dificuldades são essas? Então, esse algumas aí indefine
quais são essas dificuldades, né? Você não sabe ao certo que dificuldades são essas. Várias professoras ficaram doentes na mesma época. Você sabe quem são essas professoras? Não, né? Então, esse várias aí acaba indefinindo a ideia do substantivo professoras. Há pronomes indefinidos que são invariáveis. O que são pronomes indefinidos e invariáveis, né? Invariáveis é quando não sofre alterações, né? Enquanto outros podem sofrer alterações para acompanhar o substantivo, né? Então, há pronomes indefinidos que são invariáveis e não sofrem alteração, mas existem outros que podem sofrer alterações para acompanhar os substantivos. Vamos ver a tabela? Então, nós temos aí a tabela dos pronomes indefinidos e primeiro nós temos a lista dos pronomes invariáveis, que são pronomes que nós não vamos ter nem masculino e também não vamos ter plural para eles, tá? Alguém, ninguém, tudo, nada, cada, algo e outrem. Pensem bem se tem feminino ou plural para esses pronomes aí. Não, né? Por isso que eles são invariáveis, tá? E nós temos aí a lista dos variáveis, tá? Que são algum, alguma, olha, notem que o algum já mudou para feminino. Alguns, opa, mudou para o plural. E algumas. Certo, certa, certos, certas. Todo, toda, todos, todas. Outro, outra, outros e outras. Muito, muitas, muitos e muitas. Pouco, pouca, poucos e poucas. Qualquer e quaisquer. Sim, gente, quaisquer é plural. Nós temos plural de qualquer. Vários e várias. Professor, é uma lista muito grande. E aí? Gente, é só nós guardarmos a ideia que o pronome definido, eu sinto que tem alguém, mas eu não sei definir exatamente quem é, tá bom? Então, se nós guardarmos essa ideia, vai ficar mais fácil da gente entender. Bom, pessoal, eu chego ao final desse vídeo aí. Até a próxima. Fiquem com Deus.